Olá, graça e paz, bom dia a você que nos acompanha aí, nosso devocional diário, sempre apresentado aí de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Este é o seu programa de todos os dias, né? E hoje nós vamos começar aí mais uma série, mais uma jornada, né? Pelos próximos 40 dias, nós vamos fazer um passeio pelo livro de Gênesis, meditando nos principais tópicos, né, deste que é um livro tão maravilhoso, que aborda desde a criação, né, até a Noé, Abraão, homens de grande fé, né, personagens bíblicos que muito têm a somar para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual. E hoje, então, nós começamos, né? Serão 40 dias, passando pelos principais tópicos e por todos os capítulos do livro de Gênesis, abordando os principais tópicos aí deste livro maravilhoso. Começando, então, é claro, na criação. A criação, Deus como sendo o Criador perfeito. Vamos comigo aí neste assunto maravilhoso, porque afinal o livro de Gênesis já começa com essa declaração poderosa. Deus é o Criador de tudo. Ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Essa frase inicial, ela não apenas revela, ou melhor, não apenas estabelece o fundamento de toda a Bíblia, mas também vai nos revelar uma coisa que é muito básica aí no entendimento de Deus. Revela o caráter de Deus. Ele é eterno, ele é soberano e criador. E hoje nós vamos refletir sobre os primeiros versículos aí desta criação e o que esses versículos nos ensinam sobre Deus e sobre o nosso lugar em sua obra, em seu propósito, em seu plano. Temos visto já que há um propósito, não é? E você não está aqui por um acaso, né? Deus é o autor do universo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus é eterno, Deus é soberano e Ele toma as decisões baseadas, é claro, na sua soberania, e Ele então decide criar. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia. Quando Moisés encontra-se com Deus na sarça ardente e Deus o envia para para tirar Israel do Egito, ele diz assim: tudo bem, Senhor, mas quando eu chegar lá e falar o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles vão me perguntar: quem é o Deus de nossos pais? O que eu devo dizer a eles, Senhor? Então Deus diz assim: eu sou o que sou. E você vai dizer: o eu sou me enviou a vós. Deus já existia antes de qualquer coisa existir. Ele está sempre no presente, ele é um ser eterno. Ele não depende do tempo, do espaço, da matéria para existir. Tudo o que nós vemos e o que não vemos foi criado por ele, mostrando aí o seu poder absoluto. Uma coisa importante analisarmos é que a criação foi intencional. Não foi obra de um acaso, de um acidente cósmico, não é? Cada detalhe da criação vai refletir a sabedoria e o propósito de Deus. Olha de novo essa palavra maravilhosa, né? Propósito. Como o salmista, né, vai declarar ali no Salmo 19, que eu amo demais esse salmo, ele diz assim:
os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Se nós nunca tivéssemos uma Bíblia para ler, enquanto olhamos para o firmamento, nós poderíamos ver a glória de Deus e a grandeza da sua obra. Colossenses capítulo 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Paulo, ensinando aos romanos, no capítulo 1, versículo 20, ele diz que a criação acaba sendo um convite a conhecermos o Criador. Em suas palavras, ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nossa vida, portanto, faz parte de um plano maior, projetado, planejado por um Criador perfeito. É claro, porque quando olhamos para uma coisa criada, isso pressupõe a existência de um Criador. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Agora, o versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis, Deus disse: haja luz, e a luz foi feita. E com isso nós vamos ver a ordem e a beleza da criação. Deus criou tudo pelo poder de sua palavra. Ele falou e a luz, a terra, as marés, os mares, os oceanos, tudo surgiu. Isso nos faz pensar um pouquinho nesse poder criador e, ao mesmo tempo, transformador da palavra de Deus. Da mesma forma que ele cria tudo do nada, a palavra de Deus pode transformar as nossas vidas. Transformou Maria Madalena, transformou aquela mulher no poço de Jacó, a samaritana, transformou Saulo num grande pregador do Evangelho, transformou Pedro, transformou tantos e continua dia após dia a transformar vidas. Basta você se submeter a ela. Há uma ordem estabelecida na criação. A criação segue um plano e um padrão ordenado. Deus, então, separa a luz e trevas, terra e água, criou ciclos na natureza para sustentar a vida. Ele é um Deus de ordem. Paulo fala disso em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Assim como Deus trouxe, então, uma ordem à criação, ao caos, Ele pode trazer ordem ao caos da sua vida. As áreas que em nossas vidas estão completamente desorganizadas. Qual área da sua vida está tão desorganizada e precisa ser tocada pelo Senhor? Coloque nas mãos dele e veja
a coisa tremenda acontecer quando ele coloca ordem em meio ao caos. Agora, a criação do homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós temos um ato especial. A criação do homem foi o clímax do relato da criação. Diferente do restante da criação, o homem é o único ser que é formado à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Isso significa que somos reflexos da santidade, da racionalidade, da criatividade e do amor de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo vai dizer que nós somos chamados a sermos participantes da natureza divina. Que coisa tremenda isso! Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Amados, você tem um grande valor para Deus. Ele mesmo te criou. Deus deu ao homem uma missão tremenda, uma responsabilidade muito grande de cuidar da terra. Gênesis 1, 28, ele diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Que papel maravilhoso esse! Como mordomos responsáveis pela criação. Ou seja, Deus cria tudo e então, ao final, cria o homem como obra-prima da sua criação e coloca todo o resto da criação sob os cuidados deste homem. Nós somos criados com um valor intrínseco altíssimo. Somos criados com um propósito claro, refletir a glória de Deus e cumprir sua missão aqui nesse mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 4, a parte final do versículo diz assim, que Deus viu que ficou bom. Tudo que Deus fez era bom. Cada parte da criação reflete sua segurança, sua perfeição, sua glória, seu poder. Quando você observa a natureza, você é lembrado de que Deus é um Criador que cuida e provê para a sua criação. Observem as aves dos céus, disse Jesus em Mateus 6, 26. Eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Nós somos chamados a glorificar a Deus em tudo o que fazemos, confirmando-o como autor da vida. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia, diz o Salmo 150, versículo 6. Quando entendemos, irmãos, que tudo foi criado por Deus e para Ele, então nós somos movidos também a viver para a sua glória. Será que Deus não pode suprir todas as suas necessidades? Colocar ordem
no caos da sua vida? O relato da criação nos ensina que Deus é um criador e um perfeito criador. Que tudo foi feito com ordem e propósito, ao mesmo tempo que a sua obra reflete a sua glória. Então isso deve nos inspirar a confiar nesta sua soberania, a buscar a sua vontade para nossas vidas, adorá-lo e servi-lo com gratidão. Tire alguns momentos hoje para observar a natureza e louvar a Deus pelo que Ele criou. Reflita aí sobre as áreas da sua vida que precisam de ordem ou da ordem de Deus no meio do caos para passar por uma transformação. Lembre-se que como parte da criação de Deus, você foi feito com propósito e altíssimo valor. Propósito e altíssimo valor. Querido Deus, eu te agradeço por nos lembrar quem o Senhor é e nos trazer o entendimento da gloriosa criação do Senhor. Ao mesmo tempo em que entendemos quem nós somos e para que somos chamados. Que nós possamos, Senhor, cumprir o nosso propósito e agradar ao Senhor em tudo o que fizermos. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Nesta jornada, então, sugiro você ler aí o capítulo 1, depois aí de Gênesis, ao longo do dia, e parte aí do versículo 2, os primeiros versos, né? Que foi abordado no dia de hoje em nosso devocional. Amanhã a gente continua nesta ordem, nessa sequência, e você vai ver que esta jornada é maravilhosa, uma jornada pelo Gênesis. Quem sabe aí a gente dê continuidade, né, nos demais livros também, mas nesses próximos 40 dias estamos passeando pelo Gênesis. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença de Deus. E até amanhã novamente aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se Deus assim permitir. Até lá.